Olá pessoal, nós estamos mais uma vez aqui e eu quero compartilhar com vocês uma palavra no livro de Êxodo, capítulo 4, verso do 10 até o 13. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca falei eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o que é cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Glória a Deus. Todo mundo conhece a história de Moisés, esse grande ícone, né, que a Bíblia relata aí. Escreveu o Pentateuco, os 5 livros, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E o homem que foi escolhido por Deus para estar à frente, ser o grande líder, né, do movimento de libertação de Israel diante do povo do Egito, da escravidão do povo do Egito. E esse é o momento, digamos que é o start inicial para o começo dessa tarefa, né? Mas também é o start inicial para a mudança na vida de Moisés, porque Moisés passou um bom tempo, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas, e agora é chamado para um movimento muito maior, né? Um desafio, podemos dizer assim, bem maior de tudo aquilo que ele já tinha experimentado. E antes de começar o movimento exatamente o movimento de libertação, Deus começa o movimento na vida de Moisés, começa a chacoalhar Moisés, né? Nós temos as nossas crenças centrais, as nossas crenças centrais são aqueles conceitos mais enraizados e são fundamentais acerca de si mesmo, das pessoas e do mundo à nossa volta, tá? Então, conceitos enraizados, fundamentais acerca de si mesmo, das pessoas e do mundo à nossa volta. Então, tudo isso que a gente constrói através das experiências que nós vamos tendo desde a nossa infância até a nossa morte, né, são crenças que são fundamentais para a nossa sobrevivência afetiva, sobrevivência emocional. Só que no meio dessas experiências, existem as experiências positivas e as experiências negativas. E às vezes essas experiências negativas que nós tivemos também são enraizadas como algo disfuncional na nossa mente, né? E aí a gente passa a acreditar somente daquela forma, daquele jeito, né? Sendo um pensamento, sendo uma crença disfuncional que nos envolve nisso, né? Então a forma como a gente se vê passa a ser disfuncional, a forma como a gente vê as pessoas passa a ser disfuncional e a forma como a gente vê o mundo também passa a ser disfuncional. Então as crenças, elas aparecem em três importantes, que é desamparo, né? Eu sou incapaz, eu não sou bom, né? Eu jamais vou conseguir alguma coisa porque eu não vou chegar lá, né? Eu sou completamente incapaz. A crença de desamor, né? As pessoas não gostam de mim, eu não sou amável, ninguém me ama, né? Nesse viés. A outra é de desvalor, né? Eu sou moralmente ruim, algo dentro de mim é inaceitável, eu sou mau, eu não presto, eu sou um animal, eu não tenho valor nenhum. Então, 3 crenças, que é desamparo, desamor e desvalor, que se tornam disfuncional no pensamento
das pessoas e podem invadir a nossa mente, com pensamentos assim: você não vale absolutamente nada, eu nunca fui amado, ninguém vai gostar de mim, ninguém me quer, eu sou um fracassado. Eu não vou chegar, eu nunca vou conseguir algo, eu sempre serei um incapaz, eu não sou tão bom para fazer essa tarefa e tal. Então são pensamentos intrusivos que invadem a nossa mente e começam a distorcer aquela situação, prejudicando o nosso emocional, prejudicando o nosso afetivo, prejudicando a nossa conduta, porque fala do nosso comportamento. Todos esses três são prejudicados e aí a gente começa a responder de forma prejudicada. Se está disfuncional, ou seja, se está doentio, significa que toda resposta vai ser doentia, vai ser disfuncional. E aí a gente percebe o quê? Moisés falando isso: Senhor, eu tenho os lábios pesados, eu não consigo falar na frente de pessoas, eu sou incapaz de fazer isso. E Deus disse para ele: Moisés, eu vou te ensinar todas as coisas que você deve falar, como proceder, o que você vai fazer, como você vai conduzir o povo, tudo ordenadamente, como a gente costuma dizer, tintim por tintim. Eu vou te dar todos os detalhes possíveis para você executar essa missão. Tudo está pronto. Ele está precisando apenas de uma pessoa, e é você. E ele diz assim: não, Senhor, é melhor você enviar outro, porque a mim eu não sou capaz de fazer isso. Veja só, a compreensão de Moisés, a respeito daquela missão na qual tinha Deus ordenado a ele. E ele recua e diz: Senhor, eles não vão crer na minha voz, Senhor. Eles não vão acreditar, Senhor, no que eu vou falar. Então é melhor ir outro. Vai outro, Senhor, porque a percepção que eu tenho de mim sabe, eu sou um fracassado, eu sou incapaz, eu não tenho valor, As pessoas não gostam de mim ao meu redor, Senhor Deus. O mundo não gosta de mim, então o mundo conspira contra mim, Senhor. Então eu estou colocando essas formas bem drásticas, até para a gente entender todos os pensamentos que podem ocorrer. Não significa que Moisés falou tudo isso, mas eu estou colocando exemplos para a gente entender de como essas crenças funcionam, de como eu entendi a situação de uma forma distorcida. Então, se eu for, Senhor, eu posso me machucar, é melhor eu evitar de ir, é melhor eu evitar de fazer algo. Então, Deus ele vai conduzir Moisés agora. E aí ele diz: vai você, vai o seu irmão, e eu vou estar sempre direcionando. Então, a partir do momento que Moisés ele fala esses pensamentos disfuncionais, Deus começa a ensiná-lo a fazer. Então Deus vai colaborando com ele, e ele colaborando, com o seu irmão Arão, e Arão colaborando com ele, eles começam a fazer desenvolver, aí dá um start inicial, nesse processo de libertação do povo. Então, assim, existe uma técnica chamada de dessensibilização sistemática, que é uma técnica que é utilizada para que a pessoa venha a fazer os seus enfrentamentos dos possíveis medos, dos possíveis estados de ansiedade exagerado que ela pode ter e não conseguir executar ou fazer aquilo que ela gostaria de fazer, ou em virtude de uma situação ou qualquer outra negativa. O que seria essa dessensibilização sistemática ao vivo? É exatamente o enfrentamento da situação. Moisés não ia poder fazer se ele não enfrentasse a situação. E o enfrentamento de Moisés é enfrentar-se a si mesmo, é procurar
Deus vai procurar trabalhar esses pensamentos que ele começa a dizer, que ele não presta, que ele é homem de lábio pesado, que ele não sabe nem falar, que é melhor Deus enviar outro, e aí Deus começa o processo. São duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma, o processo de iniciação, de libertação do povo de Israel do Egito, e a outra, a libertação de Moisés de si mesmo. Ele precisava se libertar de si mesmo. Por quê? Porque ele estava ainda algumas distorções, algumas percepções que ele tinha de si mesmo, das pessoas do mundo que estavam disfuncionais. E Deus começa a trabalhar isso nele. E aí Deus diz, Moisés, joga o teu cajado e transforma aquele cajado numa serpente. Moisés toca na serpente. Quando Moisés vai e toca, ele transforma a serpente de novo num cajado. Começando a mostrar ao vivo que esses medos, esses pensamentos, essas distorções, não é como Moisés percebia, que existem outras maneiras de se viver, que existem outras maneiras de perceber a si mesmo, as pessoas e o mundo, não como Moisés percebia. E Deus está mostrando isso para ele, né? E começa a dizer, Moisés, toca ali, coloca na água ali que vai... Aliás, coloca a tua mão no peito, Moisés. Quando ele coloca, ele tira, ele está leproso. Coloca de novo, Moisés. Quando ele retorna, ele faz o mesmo movimento, né? Repetindo o movimento, a mão fica